No último vídeo vimos que o argumento terraplanista de que a Bíblia dá aval a uma terra plana é uma farsa, pois usam a Bíblia praticamente em sua totalidade, em forma literal, a interpretação das suas passagens, sendo que várias das passagens escriturais existentes são parábolas, de forma clara, e também, porque os israelitas, e também o monoteísta Jó, por exemplo, se comunicavam através dessas figuras de linguagem, com linguagem poética, parábolas, alegorias e etc. Assim como na Torá, é usada essa linguagem, por vários trechos. Os demais defensores da Terra plana serão responsáveis, voluntariamente ou involuntariamente, pelo enfraquecimento do conhecimento de Deus na humanidade. As próprias cartas Illuminati, moldadas pelos malditos, deixa claro a utilização da Terra plana como ferramenta de controle, e será graças a ela, e de defensores dessa teoria, que a palavra de Deus passará a ser encarada com deboche e descrença pela humanidade. A Terra plana nada mais é do que uma má interpretação bíblica, mas que está sendo propagada como verdade, e atribuindo a nós, servos de Deus, o status de ignorantes. A mídia é deles, e, se a Terra plana vem sendo tratada na mídia convencional, é por ter o aval deles. Querem propagar essa ideia, e usá-la como ferramenta de chacota e deboche, enfraquecendo a fé em Deus e na Bíblia, e fazendo até os que a seguem passarem a questioná-la. Querem fazer de quem acredita na Bíblia, de religiosos fanáticos cegos, e, com isso, tornar a fé escritural algo oriundo de gente ausente de lógica e coerência, e é com a ajuda da teoria da Terra plana que irão conseguir isso. Usar pessoas de fé e que têm amor a Deus, que equivocadamente abraçam a teoria da Terra plana para enfraquecer a palavra de Deus, é um plano mais que macabro da nova ordem mundial. Depois de eu divulgar o primeiro vídeo refutando a Terra plana nas redes sociais, houve bastante retaliação, deboches e críticas. De fato, eles querem separar e enfraquecer a suposta resistência existente contra a nova ordem mundial, com esperança em ajudar alguns despertarem dessa cegueira espiritual. Iremos dar início à parte 2 dessa série de vídeos, com a meta de refutar o restante de argumentos bíblicos usados por terraplanistas, mas não com o intuito de denegrir ou ofendê-los, mas trazer à luz para eles o conhecimento da verdade. Comecemos. Há alguns versículos que alguns terraplanistas dizem que mostram um céu ou uma abóbada endurecida, falando que os céus serão abalados, o que mostraria que há uma abóbada no céu. Segundo o livro de Samuel 22, verso 8, então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus, e se estremeceram, porque ele se indignou. Soa bem ruim, até você ler os versículos seguintes. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chamas. Baixou ele os céus, e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim, e voou, e foi visto sobre as asas do vento.
e assim por diante. É tudo poético, não literal. Esses fundamentos ou colunas do céu é o mesmo contexto poético que é usado em Jó 26, verso 11, onde diz que as colunas do céu tremem e se espantam. Pelo contexto completo das Escrituras, esses pilares dos céus estão falando de forma figurativa das montanhas, que de certa forma alcançariam lugares altos. Essas colunas, montanhas, tremem na presença de Deus, como podemos ver em Isaías 5 verso 25. Por isso se acendeu a ira do Eterno contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele, e o feriu, de modo que as montanhas tremeram. E os seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das ruas. Contudo isto não tornou atrás a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. Salmos 114, verso 4. Como cabritos saltaram os montes, como cordeiros, os outeiros. Salmos 18, verso 7. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Também não é literal, galera. Alguém aí já viu montanhas pularem ou andarem? Pois é. Para a mente do poeta, esse tremor é expressivo de espanto e desolação. Próxima passagem. Joel 2, verso 10, diz: diante deles treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. Diante deles quem? Se lermos todo o contexto deste capítulo de Joel, iremos notar que a invasão que Joel divisou profeticamente era como um fogo avassalador, que transformava tudo o que era belo em desolação. Joel comparou a velocidade e a força dos invasores com a de cavalos a galope. Os exércitos invasores eram como gafanhotos, em quantidade e na capacidade de infiltrarem-se em qualquer defesa, mas, como homens de guerra que eram, traziam temor e morte consigo. A metáfora dos gafanhotos, capítulo 1, é usada aqui para descrever o poder esmagador de uma invasão militar. Assim, diante deles, treme a terra, e os céus se abalam, é entendido como expressões poéticas, para apontar a consternação e o sofrimento universal. Finalmente, Isaías 13 verso 13, diz: portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Eterno das hostes, e, por causa do dia do seu ardente furor. Mas esta é outra palavra hebraica, que não fala especificamente de conotação física, muito pelo contrário. Hagas, que significa tremor, com conotação emocional, especialmente raiva ou medo, ter medo, inquietar, provocar raiva, causar problemas, irritar ou estremecer. A referência, então, se refere a uma sensação de medo, ao invés de um tremor literal de uma abóbada sólida. Iremos dissertar um pouco de forma mais profunda, para que não se fiquem lacunas. Portanto, farei estremecer os céus. Uma figura forte de linguagem, mas de uso comum nas Escrituras, para denotar grandes agitações, julgamentos e acontecimentos. A figura de linguagem é tirada da imagem de uma ação do Eterno em que ele se manifesta trazendo julgamentos, quando o céu, as nuvens
e os céus, mundos espirituais, parecem estar em alvoroço. Compare com a passagem das Escrituras que mostramos no começo deste vídeo, do segundo livro de Samuel 22, verso 8. O trecho: vacilaram também os fundamentos dos céus, e se estremeceram. Também é usada a figura de linguagem poética. Porque o Eterno está virado. Conseguimos captar esse entendimento ao ler Isaías 24 dos versos 19 ao 21. Quebrantada está a terra, despedaçada e desfeita em pedaços. Ela treme e se contorce. Ela balança desequilibrada como se fora um bêbado. Ela oscila como uma choupana. Pois pesam sobre ela as transgressões. Ela cairá para não mais se erguer. Acontecerá neste dia que o Eterno punirá as hostes dos céus no alto, e os reis da terra embaixo. E também em Ageu, capítulo 2, versos 6 e 7. Porque assim diz o Eterno das hostes: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus, e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Eterno das hostes. Como vimos, uma figura de linguagem, comum nas Escrituras, para denotar os grandes efeitos da ira e julgamento de Deus, como se mesmo a terra devesse ficar consternada com a presença dele, e deveria tremer e fugir do medo de sua ira. É uma representação muito sublime, e, como é realizada frequentemente pelos escritores inspirados pelo Eterno, é inigualável em sua grandeza, diferente de todo e qualquer idioma ou linguagem. Assim, as colinas, as montanhas, as árvores, os córregos, os céus, são representados como abalados e lançados em consternação diante da presença de Deus. Jó 37, verso 18. Saberás, como ele, estender as nuvens, e torná-las sólidas como um espelho, fundido. Este versículo está dentro de uma unidade textual, que usa poeticamente os fenômenos climáticos, para ilustrar o poder esmagador e a sabedoria de Deus. Nos tempos antigos, espelhos eram feitos de metal polido, normalmente bronze, cobre, chumbo. Geralmente essa passagem aparece traduzida como: estendeste com ele o céu, que é forte, e como um espelho fundido. A palavra hebraica hakilah não está no texto, mas sim shahakim, o plural de shahak, é usado. O que esta palavra hebraica significa? Ela aparece em suas várias formas 21 vezes no Tanar. Aparece 5 vezes no livro de Jó, como faz em Jó 37, verso 18. Nas outras 4 ocorrências, a versão King James a traduz como nuvens. Note que um desses outros 4 versículos, Jó 37, verso 21, está dentro do contexto literário imediato do discurso de Eliú. Além disso, dentro desse mesmo contexto, Eliú usa 2 outras palavras hebraicas para descrever as nuvens: Anã, no verso 15, e Ab, no verso 16. Portanto, Shahakim em Jó 37, verso 18. Corretamente, deve ser traduzida como nuvens também. E quanto à citação do versículo, torná-las sólidas, ou, que também,
Está escrito em outras traduções, que é forte. Eliú não está dizendo que as nuvens ou o céu é forte, mas sim está comparando, em aparência, um espelho forte, firme ou rígido. Isso faz sentido, pois até hoje nos referimos a condições severamente nubladas como um céu de chumbo. Claramente, Eliú não está falando sobre um domo sólido sobre a terra. Existe também uma tradução que diz o seguinte: podes junto com ele achatar o céu nublado, duro como um espelho fundido. É óbvio este entendimento, pois este capítulo, em seu contexto, fala bastante sobre as nuvens, deixando claro que não se refere a nenhum domo. Seguem algumas referências. Verso 11. Do mesmo modo carrega de umidade as nuvens, e entre elas espalha os seus relâmpagos. Verso 13. Deus cria as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar favoravelmente a sua terra. Verso 15. Porventura sabes tu como Deus comanda as nuvens e manda brilhar os seus relâmpagos? Verso 16. Sabes tu como ficam suspensas as nuvens nos céus, essas maravilhas daquele que detém o pleno conhecimento? Para finalizar o verso 18, saberás como ele estender as nuvens e torná-las sólidas como um espelho fundido. Alguns tiveram a coragem de fazer a comparação deste verso de Jó, recém-refutado, com este de Deuteronômio. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Deuteronômio 28, verso 23. Essa é uma das maldições prescritas pelo Eterno na Torá, quando os israelitas fossem transgredir os seus mandamentos. Sendo isso estabelecido em todo o capítulo 28 no livro de Devarim, Deuteronômio, em que os 14 primeiros versos são estabelecidas as bênçãos para quem for seguir os mandamentos, e daí em diante as maldições para quem for transgredir estes mandamentos, leis do Eterno. E essa passagem está enquadrada nas maldições. Ela se refere a uma terrível seca. Nenhuma chuva deveria cair, como também consta em Levítico 26, versos 19 e 20. Porque quebrarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. E em vão se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. A alusão se refere a aquelas nuvens de poeira e areia que pairam sobre o ar, provocando um calor intenso e evitando a chuva por um bom tempo. Essa seria a alusão aos céus, entre aspas, de bronze. E terra de ferro é fácil, com a seca dela não sairá o alimento, e se sair não será tão nutritivo, e muito escasso, e insuficiente será, para todos. Este versículo não se refere de maneira alguma a uma espécie de solidez no céu, e sim a uma grande seca, que viria como uma punição
aos israelitas que transgredirem a Torá. Uma passagem clássica agora, que sinceramente, não sabia que também usavam, para tentar dar aval à sua falsa teoria. Gênesis 11, verso 4, disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre, cujo topo possa alcançar aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Este versículo já foi muito popular entre os críticos, mas hoje não é mais. É lógico que só mostra o que os homens disseram na ocasião, não que eles tinham razão sobre o que eles disseram, pois seria apenas um ponto de vista. E não seria Deus, ou um homem, inspirado por ele, falando. De qualquer forma, vejamos a explicação deste contexto. Cujo topo pode chegar ao céu. Não que eles imaginassem que tal coisa poderia ser literal e estritamente feita, mas que a torre deveria alçar uma altura imponente, como as cidades de Canaã, ditas serem muradas para o céu. Deuteronômio 1, verso 28, falando hiperbolicamente, e tal era a Torre de Babel. Eles fizeram essa obra para se sentirem orgulhosos de sua força e grandeza, e pensando em si mesmos maiores ou iguais do que os deuses em que acreditavam, erguendo uma torre de uma grande altura, perto do céu, metaforicamente, onde esteve sendo construída a Torre de Babel. O motivo real da construção da torre, portanto, era o desejo de renome, e o objetivo era estabelecer um ponto central notável, que poderia servir para manter sua unidade. Pois, de acordo com o propósito divino, os homens deveriam multiplicar-se e encher a terra, isto é, espalhar-se por toda a terra. Mas a grande maioria do povo preferiu não ouvir e fizeram o contrário. Enquanto esta torre se levantasse, eles queriam ser lembrados, receber louvores e serem exaltados, assim como os reis egípcios construíram suas pirâmides depois, e a Babilônia como veio antes queriam ser chamados de Reino dos Reinos. Mas não foram lembrados e muito menos louvados, como alude o Salmo 49, verso 12 na Bíblia hebraica e 11 na cristã. Pensavam os ímpios que eternas seriam suas casas, e por gerações sucessivas persistiriam suas moradas, até deram seus próprios nomes às suas terras. Eles eram um povo ímpio e idólatra, e tinham como divindade principal Belus, conhecido também como Marduk. Segundo fontes judaicas, como o Targum de Yonatan, e de Jerusalém, a Torre de Babel também foi construída para a adoração dos astros, a lua, o sol, as estrelas. E a história também mostra isto. Babel foi o modelo de todos os zigurates. No livro As Duas Babilônias de Alexander Hislop, é relatado que existia no topo dessa Torre de Babel um ídolo dedicado a Semiramis, a mãe e esposa de Nimrod.
E disse mais: Na tentativa de me refutar foi citada outra passagem. Jó 26, dos versos 7 a 10. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas, até os confins da luz e das trevas. A ambiguidade que caracteriza este verso de hino poético começa na primeira linha, com o Zafon, que alguns tradutores colocam como o norte, algumas traduções têm como céu, e em outras se lê os céus do norte. Zafon é descrito como a montanha de Baal. Esta interpretação de ser a montanha de Baal se é descartada de cara, pois nesse verso está se referindo da criação, e segundo alguns eruditos judeus como o Rabino Berish Otis, onde está a palavra norte no verso, está querendo dizer dos céus. Vejamos o exemplo de poesia usado em Isaías 14, verso 13, onde Nabucodonosor por sua arrogância se exaltava, e queria buscar uma glória semelhante à de Deus, e seria derrubado e humilhado pelo próprio Criador. E tu, que dizias em seu coração, ascenderei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, sentar-me-ei sobre o outeiro da Assembleia, do lado mais extremo do norte. Subirei acima dos altos das nuvens, assemelhar-me-ei ao Altíssimo. Onde está a palavra norte? Está falando de forma óbvia e poética do céu, onde supostamente Nabucodonosor dizia subir acima das estrelas de Deus. Também não é literal. Na Bíblia, os reis da linhagem de Davi são comparados a estrelas. Ver Números 24, verso 17. Começando com Davi, aquelas estrelas governaram no Monte Sião. Após Salomão construir o templo em Jerusalém, o nome Sião passou a aplicar-se à cidade inteira. Sob o pacto da Torá, todos os israelitas do sexo masculino eram obrigados a viajar a Sião 3 vezes por ano. Por isso, ele se tornou o Monte da Reunião. Ao determinar que os reis de Judá fossem subjugados e então removidos daquele monte, Nabucodonosor declarava sua intenção de colocar-se acima daquelas estrelas. Ele se colocava arrogantemente no lugar de Deus, acima das nuvens, nos mundos espirituais, ou seja, nos céus, que são o trono do Eterno. Conforme Isaías 66 verso 1, que também não é literal. Existe outra referência, nesse mesmo contexto onde em algumas traduções está a palavra norte,
está em Salmos 48, verso 2 na Bíblia cristã, e verso 3, na Bíblia hebraica. O Monte de Sión é a mais bela visão, alegria de toda a terra, que se ergue ao norte, da cidade do grande rei. Onde está norte é facilmente notado, que está falando do céu. Se ergue, ao céu, da cidade, do grande rei. Então é fácil de entender que o Eterno estendeu os céus, ou o céu, sobre o vazio, e não o norte, como tentam forjar uma abóbada. E mesmo se fosse norte, seria refutável. Pois se tem norte, tem sul, e, de acordo com algumas traduções de Jó 9, verso 9, são mencionadas as câmaras do sul, quer dizer, o hemisfério sul, consistente com a forma globular da Terra. Não há para onde fugir, terraplanistas. E a segunda parte do verso, e fez pairar a terra sobre nada, só prova uma força que o Eterno criou para sustentar a terra. Que é a mesma força que se você pular de um prédio ela, simplesmente não permitirá você voltar, ou seja, você vai cair. Esse trecho que foi sugerido, em que acabamos de explicar, é pura poesia sobre a criação do mundo. O verso 8 fala dos vapores d'água que compõem as nuvens. Verso 9 outra metáfora, e o verso 10 já explicamos no vídeo anterior. Para a maioria das citações que nós vimos, não há nenhuma ambiguidade, somente má interpretação trocando poesia por literal pelos céticos. E mesmo nos poucos versos que restam, em nenhum deles se prova uma terra plana. Não há nenhuma prova que a Bíblia ensina uma terra plana.